Ser mãe para mim sempre foi um sonho, sempre foi um objetivo que eu tive na minha vida e é a concretização desse sonho, é muito intenso. Que é a melhor aventura que vão ter na vida toda e que é a melhor coisa do mundo. Passamos a ter o nosso amor, passa todo para outra pessoa e passa a ser uma extensão de nós. Muda tudo, muda as nossas prioridades, muda as nossas vontades, muda a nossa perspectiva da vida. É cansativo, sem dúvida, mas o desporto também era, mas como sempre disse, quem corre por gosto não cansa. Nós estamos a fazer esta reportagem porque é um tema que eu acho que, se não for no desporto, isto adapta-se perfeitamente às empresas, adapta-se perfeitamente a todo o lado. E eu, se engravidar, não tenho que dar explicação a ninguém. O futebol é o nosso desporto nacional. Mas na vida de um português ou de uma portuguesa, há outros desportos como as fintas à taxa de inflação, às altas rendas ou à pressão do dia-a-dia. Falta tempo e falta dinheiro e o desporto praticado é pouco ou nenhum. Nós temos ainda hoje uma população sedentária. O estudo é europeu, a análise é portuguesa. 80% das mulheres não pratica desporto. De todos os atletas federados, apenas 28% são mulheres. Não é possível um pássaro voar se tiver só uma asa. O pássaro voa com duas asas. E a igualdade só se cumpre quando houver homens e mulheres a defender a igualdade em quaisquer circunstâncias na sociedade. Há poucas mulheres atletas, treinadores ou dirigentes. A idade entre os 25 e os 35 é a altura em que as mulheres mais deixam de fazer desporto. Um período que associamos ao trabalho e à maternidade. Um papel que ainda é muito da mulher. Quem quiser fazer desporto, mas ser mãe, tem mesmo que ter licença de maternidade e, por isso, esse é uma das recomendações que está feita e é uma das questões que tem que ser levada a sério. No futebol são 7.773 as atletas federadas. O número baixo é certo, mas o dobro do que era há 10 anos. O futebol cresce, mas há temas tabu na sociedade, como a maternidade no futebol. Eu acredito que quando realmente se quer, tudo se consegue. Agora não vou estar aqui a romantizar, a dizer que é algo que é fácil. Não acho que seja fácil, acho que ainda é um assunto muito sensível. Não falo do desporto no geral e também no mercado de trabalho no geral. Uma mulher tem todo o direito de fazer aquilo que gosta, neste caso jogar futebol, e também tem todo o direito de ser mãe, tal como um homem tem o direito de ser pai e não é questionado por isso. Bem, se estivermos a falar em termos de jogadoras que não forem profissionais, é muito difícil conciliar uma vida de continuar a ser atleta e a ser mãe ao mesmo tempo, pelas razões mais óbvias, porque à partida vai ter que ter uma profissão que não é do futebol e, portanto, vai ter que ter tempo para tudo, vai ter que ter tempo para o filho também. Agora, se estivermos a falar de uma atleta profissional, eu acho que sim, que é possível, mas, no entanto, há muitas barreiras, e não só barreiras horárias ou barreiras burocráticas, por assim dizer. Também há algumas barreiras a nível de mentalidade, também existem. O futebol feminino é, sem dúvida, uma prioridade de desenvolvimento da Federação Portuguesa de Futebol. E a partir do momento em que temos um campeonato, uma liga já com jogadoras profissionais, e mesmo antes disto já o pensávamos, seria importante que a atleta se sentisse confortável, segura, para ter esta carreira profissional, mesmo querendo ter a vontade de querer ser mãe, não é? Ou mãe solteira, ou mãe em partilha com outra pessoa, portanto tem esse direito.
mas é um trabalho ainda muito longo que se tem que desenvolver e eu acho que é importante cada vez mais se falar deste grande elefante na sala. Este ano saiu a sentença do caso Sara, a islandesa a quem o Lyon deixou de pagar por estar grávida. I want to try to not sacrifice my career just to have a family. I want to show people that I can do both. É um assunto que tem sido bastante discutido, até porque houve há pouco tempo a situação de uma jogadora que na altura estava no Lyon, que foi a Sara, uma islandesa, que agora está na Juventus e que passou por alguma dificuldade no próprio clube, precisamente porque engravidou durante o seu contrato. E se isto acontece numa equipa com esta dimensão, então imaginemos as coisas como é que serão aqui, num meio mais pequeno, onde as equipas, apesar de já estarem muito mais profissionalizadas e muito mais à frente, ainda não estamos no patamar em que está um Lyon. E se isso acontece, infelizmente, numa equipa como aquela, imaginemos como será aqui. Mas, infelizmente, é um caso específico onde dá para ver que realmente a maternidade e o futebol não são muito bem aceitos ainda. Na realidade portuguesa também há dores de crescimento. Os combates são travados por mulheres guerreiras para verem os direitos serem reconhecidos. Uma das mulheres exemplo de Portugal é Mara Vieira, treinadora do Rio Ave, voz sem medo, defensora de uma maior profissionalização no futebol em feminino. É mãe e treinadora das vilacondenses que atuam na segunda liga e sobre o tema é figura de proa. Eu treinar a esta hora, com uma criança que tem 1 ano e outra que tem 3, preciso ter um apoio familiar de retaguarda. Mas se for médica e tiver que fazer urgências, também tem que ter. Eu acho que é fácil para elas, se elas quiserem, tiverem essa possibilidade, decidem e já está. O que vem a seguir não é um problema delas, o que vem a seguir é um problema da sociedade, é um problema cultural. Eu estava grávida e o Valadares contratou-me. Acabou por esse ano até correr muito bem, nós fomos até à final da taça com o Benfica. Mas logo ali, quando eu vou à final da taça, eu tinha tido o bebê 10 dias antes, e cheguei ao Estádio Nacional e foi logo o primeiro entrave. A lei, tinha a ver com a lei para os espetáculos, não permitia a entrada de crianças com menos de 3 anos. Mas eu pedi para que a criança fosse para o balneário para lhe dar de mamar e não foi permitido. A amamentação tinha que ser feita e não é quando o futebol deixa, é quando tem que ser. Nunca tinha acontecido. Portanto, como nunca tinha acontecido, na altura alguém tinha que decidir e quem decidiu não foi a Federação, foram algumas pessoas envolvidas que decidiram daquela maneira e decidiram mal. Logo a seguir, obviamente também alteraram e o meu filho acabou por ir comigo para os Jogos da Liga BPI no ano seguinte. No mundo com barreiras e estereótipos ordenados ainda distantes do setor masculino, há casos concretos onde a grávida precisou de ir à luta. Quando falo das jogadoras, eu acho que no seu caso, Diogo, devia, por exemplo, a Patrícia Gouveia, foi um caso. Em 2017, Patrícia Gouveia estava no auge da carreira. Era capitã do Sporting com o Euro em vista e engravidou. Eu, na altura, era jogadora do Sporting. Para mim foi uma gravidez muito querida, mas não foi planeada, no sentido não foi muito desejada, mas não planeada para aquele momento. Portanto, logo aí foi algo que me foi difícil de absorver, de lidar, porque tinha objetivos muito bem definidos no desporto e, portanto, o ser mãe iria colocar ali alguns dos meus objetivos em suspenso e teve que ser uma decisão que tive que tomar. Tinha contrato de 2 anos, apresentaram-lhe um de substituição, 6 meses a ganhar 1/5 do que recebia.
Houve ali um choque, lá está, com a mentalidade. Perceber, acho que foi o momento em que eu senti, no desporto, nós mulheres, é normal, sempre sentimos alguma discriminação, não só no futebol, mas no desporto em geral. Isso tem vindo a mudar, felizmente, e cada vez mais esse é o caminho. Mas eu acho que nunca me tinha confrontado tanto com a discriminação como senti na altura. E isso sim, foi um contraste de um momento na minha vida que era um momento muito feliz, em que eu iria concretizar um sonho meu, que é de ser mãe, mas depois perceber de facto que havia essa mentalidade e que em alguns momentos não foi fácil lidar com isso. Nem tudo foi mau, houve também coisas muito boas, mas sim, tive que aprender a lidar com isso. Levo um bocadinho essa mágoa no desporto para o resto da minha vida. Anitta, agora personal trainer, não era profissional. Jogava no Oriense e planeou e desejou o bebé. A carreira também era desejada, mas colocou um ponto final porque não havia tempo e o dinheiro de um contrato amador não sustenta uma família. Foi mesmo uma opção, ou seja, eu decidi que estava na altura e sabia que teria de parar ou pelo menos fazer uma pausa no futebol e decidi assim. Portanto, eu já não iniciei a época porque sabia que naqueles próximos meses, que se tudo corresse bem, que iria acontecer. Ou seja, eu não vivi aquele choque de estar a jogar e saber que tinha engravidado. Não, eu primeiro planeei e depois aconteceu. Meus colegas apoiaram todas e ficaram bastante contentes, mas nunca levando isso para o lado pessoal. Aliás, não me lembro de ninguém que me tenha dito, olha, eu também estou a pensar nisso entretanto, não nesse sentido. No dia-a-dia de Anitta, há ginásio e saudades do futebol. Mas com os treinos ao final do dia torna-se impossível numa lógica de gestão do trabalho e do bebé. De jogar futebol e sendo numa equipa profissional, onde os treinos não fossem às 8h30 ou às 9 da noite, era perfeitamente possível. Fisicamente, sim, sentia-me capaz. Psicologicamente, o cansaço também não seria como é agora, de acordar tão cedo e deitar tão tarde. E também, nesse caso, penso que os treinos também seriam numa altura mais manhã, meio do dia, e aí já dava para conciliar o estar com o miúdo e treinar, passar tempo com ele, treinar. Acho que sim, acho que era fazível. O futebol é só um, mas os contratos não o são. Há os amadores e os profissionais, são duas realidades diferentes. A Federação tem tentado profissionalizar o futebol e tudo à sua volta. E por isso há leis que protegem as profissionais do futebol. A agente Estrela Paulo explica a Lei FIFA de janeiro de 2021. A jogadora, a partir do momento que engravida, o que acontece e que está nesse regulamento da FIFA previsto é que a jogadora possa, junto do clube, promover uma situação de continuidade de trabalho, não físico, se assim não for entendido pelo assistente, médico assistente, mas a jogadora pode continuar a fazer o seu trabalho, ou seja, não há perda de vencimento. O clube não pode rescindir contrato, portanto não pode finalizar o contrato. O que acontece é que a jogadora terá direito a todo o período da gravidez de ser paga, remunerada 100% pelo clube, e depois, a partir da maternidade, o que acontece é que o clube é obrigado a pagar 2/3 do seu salário. Isto se a lei do país não for ainda mais benéfica para a jogadora, senão poderá ser mais, este é o valor mínimo. Fim desse período, que a jogadora vai voltar ao trabalho, o que acontece é que a jogadora é inserida novamente na equipa, pode ser inscrita naquele momento, a partir daquele momento, porque não precisa ter uma janela de mercado para o efeito. Portanto, o clube não tem como não a pôr de novo na questão do trabalho. Regras de proteção da FIFA para todos os membros, mas que tardaram a chegar. Agora, há que trabalhar para alcançar mais atletas de futebol e de outras modalidades. Quando não existe esse contrato profissional, claro que a situação muda um pouco,
embora, por exemplo, nós agentes teremos a obrigação de tratar a situação da mesma forma. Portanto, a partir do momento que a jogadora tem um compromisso, porque não existindo contrato, há um compromisso para com o clube, a situação tem que ser olhada com a situação que está à frente, e aí o grupo de advogados, juntamente connosco, tem que defender a atleta como se ela fosse profissional. Aí acho que o mecanismo tem que ser o mesmo. O sindicato e a federação querem regular ainda melhor a paridade salarial, pôr fim aos abusos, olhar para a menstruação e para a gravidez. Aos clubes cabe nunca discriminar uma única mulher. Espero que nunca aconteça, porque senão vão ouvir uma resposta torta da minha parte, porque acho que isso já entra um bocadinho na parte mais sensível e que nenhum clube acho que queira entrar por aí, porque acho que não é mesmo esse o caminho. Mónica Jorge traça o melhor futuro para a mulher e possível mãe no futebol, como jogadora, árbitro ou dirigente. A Federação, sendo uma família, quer o seu melhor e quer o melhor para as suas atletas e para os seus atletas. Portanto, no seguimento desta ligação e em parceria também com o sindicato, algumas reuniões, vamos trabalhando e encontrando estratégias e ferramentas para que essa defesa possa ser cada vez mais consistente e depois também uma salvaguarda após a maternidade, que tem os seus direitos, como é óbvio, de ter a sua criança consigo, dando-lhes melhores condições para ter a criança perto, para poder amamentar, para o clube poder não inscrever jogadoras porque pode causar algum desconforto em que a atleta está num momento de amamentação, um momento de pós-parto e depois vê o clube a inscrever outras jogadoras que poderão ser provocar alguma fase de instabilidade também nesse processo, e eu acho que isso é fundamental, porque hoje em dia falamos muito de estados emocionais, não é? E todas nós sabemos, e eu pessoalmente passei por isso e sei que são sempre fases muito sensíveis. Não é fácil tu poderes ser aquilo que mais gostas, portanto, vamos trabalhar para que haja, eu acho que até a nível geral de todas as federações, não só na Federação Portuguesa de Futebol, nós devemos trabalhar para que a mulher ou a rapariga possa ser no meio desportivo algo desde jogadora a uma dirigente, passar por processo todo, mas ter condições para o fazer livremente e tranquila e com o maior apoio possível. Para isso, é preciso criar uma rede estável, mais clubes, ordenados melhores e sustentabilidade das equipas para gerar um suporte maior. Tem que ser mais gente, mais clubes, tem que ser a Primeira Liga, a Segunda Liga, talvez os clubes já com treinadores de formação profissionais, ou seja, para haver mais gente e quando nós saímos de um clube termos oportunidade noutro, para trabalhar também uma rede, sim, como há hoje no masculino. A gravidez tem impacto no corpo da mulher. A obstetra Marcela Forjás dá boas indicações sobre o regresso de uma mãe ao mundo do futebol. É muito mais fácil do que uma mulher que se tenha mantido inativa durante a gravidez ou que tenha iniciado o desporto apenas durante a gravidez. Uma atleta tem uma preparação física muito melhor em termos de resistência e de capacidade dos músculos de voltarem à sua forma original e, de uma maneira geral, as atletas podem voltar à atividade física muito mais rapidamente e rapidamente também adquirem os resultados que tinham antes, porque o corpo guarda a memória. E antes da concepção, uma atleta que já por si é saudável pode estar tranquila. Sim, há uma série de coisas que tem de preparar, mas não passarão pela redução da atividade física, a não ser que ela tenha uma atividade física tão intensa e continuada que seja daquele grupo de mulheres que, por esse motivo mesmo, entra numa fase em que não menstrua naturalmente. Portanto, se isso acontecer, sim, deve reduzir um pouco a atividade física, permitir ao seu corpo que acumule um bocadinho de massa gorda e isso muitas vezes será o suficiente para disparar o eixo hormonal dessa mulher e ela começar a ter ciclos mais regulares, que é a condição sine qua non para engravidar. A mulher grávida que praticava já desporto e desporto de alta intensidade antes da gravidez, com alguns ajustes, com alguns processos de individualização do esforço, podem manter os seus treinos. Já no futebol, como é um desporto de equipa e com algum contacto físico
e com altas velocidades às vezes e quedas em alta velocidade, essas atividades têm que ser mesmo reduzidas. Eu acho que é importante que a atleta mantenha a atividade física para manter a sua preparação física, mas não tendo em vista o continuar a jogar em competição. Portanto, o treino deverá ser um treino mais individual e menos em equipa quando implica jogos. O período de amamentação pode ser também olhado com algum cuidado, mas sem o stress excessivo. Eventualmente retirar leite e guardar, armazenar para estarem descansadas com o treino. Têm de pensar numa boa hidratação, é importantíssimo que elas tenham uma hidratação antes, durante o treino e após. Uma adequada disponibilização de nutrientes para elas e para os seus bebês. De uma maneira geral, até se entende hoje em dia que o desporto representa uma grande mais-valia para a grávida. Todas as grávidas deviam ser convidadas a fazer exercício físico. Não digo que é um nível de alta competição, mas pelo menos de média intensidade, porque é um facto que está associado à prática do desporto a menos cesarianas, a partos por via baixa, por via vaginal, com menos intervenção, a menos pré-eclâmpsia, menos diabetes. Portanto, há uma série de vantagens associadas à prática do desporto. Percebe-se que existe alguma angústia nos atletas, por exemplo, nas atletas olímpicas, quando ponderam uma gravidez e sabem que têm a obrigação de informar as entidades sobre essa gravidez e, no entanto, percebem que acabarão por ser penalizadas por essa sua condição. Fisiologicamente, talvez seja até mais fácil aceitar do que quebrar uma mentalidade. Aquilo que é a realidade que eu conheço do futebol português, do futebol feminino português, a questão da maternidade não se tem muito colocado, são casos muito esporádicos e eu acho que a jogadora não pensa nesse sentido, pensa sim em ser mãe após carreira, isso sim, e algumas até abdicam de ser mãe. Há exemplos nos Estados Unidos, por exemplo, Alex Morgan, que foi mãe e voltou, portanto já começam a haver exemplos positivos nesse sentido e creio que as gerações a seguir poderão mudar um pouco esta situação. Não estava pensado uma mulher atleta no seu ativo querer ser mãe e ter esses direitos e continuar a ser defendida e, portanto, poder regressar ao ativo se assim se pretendesse. E, portanto, isso já foi um primeiro passo muito positivo, mas eu acho também é importante dar a conhecer a todas as meninas, a todas as mulheres, que é possível ser-se mãe, que podem ou não, primeiro, antes de mais, podem ou não ter esse objetivo, não é obrigatório. Se quiserem, podem ou não regressar, isso é importante que percebam. Um dos aspectos a melhorar pode passar por ajudar a mulher a ter a família por perto, algo difícil para a realidade financeira dos clubes. O feminino ainda vive esse problema, que não é o da maternidade só, é só ainda o de ser contratado, vem para um clube e muitas vezes vêm sozinhas, não vêm com mais ninguém da família. Os clubes têm que estar preparados para dar solução a isto e a Federação, como é óbvio, vai ajudar, já ajudou ao manter esta regulação, ao adaptar esta regulação nos seus regulamentos dos campeonatos nacionais, juntamente com o sindicato continuar a discutir e ouvir e a reunir para falarmos do contrato profissional para jogadoras de futebol, contrato de direitos. Porque volta e meia há um problema novo. Tive outro episódio chato que estava inscrita para um curso de treinadores, pedia licença para não estar presente e criaram problemas e disse, então para que é que se inscreveu se estava grávida? Eu disse, mas eu não lhe tenho que dizer se estou grávida ou não. E eu estou com gravidez de risco, neste momento não posso ir ao curso. Portanto, há assim alguns episódios, eu estou a retratar alguns episódios que são, como é a primeira vez que acontece, quem é confrontado ou tem sensibilidade para o caso e resolve em concordância, ou não tem sensibilidade e depois precisa de vir alguém que faz os regulamentos e alterar os regulamentos. A mulher não tem medo. A mulher pode esperar um pouco mais, assim como eu fiz, para escolher o momento certo, se calhar de achar que neste momento, se calhar é o momento ideal para ser mãe.
suposto uma mãe, uma pessoa que está a preparar-se para ser mãe, que está grávida, ter que lidar com uma série de problemas, e já nem falar da parte legal, não é? Ter que se defender a esse nível não é de todo positivo, e eu espero que no futuro que cada vez mais se fale deste tema e que se perceba que a mulher neste ponto tem que ser defendida, e não tem que se defender ela própria, tem que existir mecanismos que a defendam. O tempo é agora, a urgência é atual. É um problema que mexe com as famílias, é um problema que mexe em termos emocionais com as mulheres, que mexe com os pais, com os homens que têm sensibilidade para isto também. Portanto, por isso estas reportagens acho que é para agora e para depois, daqui a, não sei, espero que daqui a 50 anos estamos a rever, eu 50 anos que já não estou cá, não sei, mas se estamos a rever e que já seja passado e ei, estão aqui a falar e isto já passou tudo. No contexto atual, aquilo que se pretende é que cada vez mais seja uma não questão. Isto tem que deixar de ser uma questão, isto tem que ser uma não questão, tem que se normalizar esta situação, e quando falo no desporto, falo em tudo o resto, no mercado de trabalho também. O futuro pode ser de maternidade e de futebol. Não quer dizer que ele vai gostar de futebol, mas pelo menos experimentar vai ter de experimentar.